Fala pessoal, aqui é o Gabriel e temos muitas novidades envolvendo o DC e principalmente da teoria do que pode acontecer no DCU do James Gunn. Porque assim, desde que o James Gunn anunciou o capítulo 1, Deuses e Monstros, o pessoal vem tentando entender como que todos esses projetos se conectam. E pouco a pouco o pessoal vai montando esse quebra-cabeça, principalmente à medida que a gente vai recebendo mais informações dos projetos que já foram anunciados. E é aí que tá, porque a gente tem as primeiras informações sobre o Creature Commandos, e essa é uma informação muito grande que reforça até uma teoria bem conhecida que tem na internet. E além disso, tem novos rumores envolvendo Superman Legacy. Um que envolve o elenco, mas o mais importante é que talvez Lex Luthor realmente esteja no filme. Mas assim, se o Lex Luthor aparecer no filme, será que ele vai ser o vilão? E por fim, também vamos conversar sobre todas as novidades da CinemaCon, que já está acontecendo nesse momento, mas a apresentação da Warner vai ser só amanhã, na terça-feira. Só que mesmo assim, já tem muita coisa acontecendo por lá. Então assim, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E beleza, vamos começar falando sobre a questão do planejamento do James Gunn. A gente sabe que o primeiro projeto oficial do James Gunn que a gente vai ver vai começar a partir do ano que vem, que é a série animada do Creature Commandos. Inclusive, esse é o único projeto que a DC tem do DCU para 2024. Existia a possibilidade da série da Amanda Waller também ser no ano que vem, só que o James Gunn falou no Twitter que essa série só vai ser gravada ou escrita depois que ele se envolver com o projeto do Superman Legacy. Então, nesse momento, é bem possível que a ordem de lançamentos dos produtos do novo DCU seja exatamente assim: Creature Commandos, Superman Legacy, Authority e Batman Brave and the Bold. E óbvio, isso daqui é uma especulação minha, em cima do andamento individual de cada projeto. E assim, essa ordem de lançamento é importante justamente porque talvez o Creature Commandos comece a estabelecer narrativas dentro do universo do DCU e que depois vão ser exploradas nos outros filmes, como talvez no Superman Legacy, na série da Amanda Waller, ou mesmo no Authority. E é aqui que entra a informação de um insider chamado Comics Kid, que disse que a premissa toda do Creature Commandos é que alguns cientistas vão se perder numa ilha misteriosa que parece estar viva. E é exatamente aqui que entra a teoria mais famosa que está circulando na internet, que é a teoria de que o James Gunn pode adaptar nesse capítulo 1 a HQ da Liga da Justiça A Nova Fronteira, do Darwyn Cooke. Essa teoria foi bem desenvolvida por um canal brasileiro, que é o Universo Decenalta, e se vocês pegarem ponto a ponto todos os projetos que foram anunciados até o momento, todos eles podem ser encaixados dentro da grande narrativa que acontece na HQ do Darwyn Cooke. E bem, o que é essa ilha misteriosa que parece estar viva? Na HQ da Liga da Justiça Nova Fronteira, existe exatamente isso. É uma ilha misteriosa que eles chamam de Ilha dos Dinossauros e que ela tá literalmente viva. Ah, Gabriel, mas é só uma ilha, pode ser uma coincidência. Não, ok, eu até acho que poderia ser uma coincidência. Só que na HQ do Darwyn Cooke também acontece algo muito parecido. O primeiro capítulo é exatamente de uma equipe da DC indo para essa ilha, que é o esquadrão da DC bem conhecido chamado The Losers. Então, olha só, talvez o James Gunn pegue conceitos que tem nessa HQ e comece a adaptar livremente. Talvez ele mude, talvez ele não queira fazer com os The Losers. E ele coloque essa equipe do Creature Commandos. Porque talvez ele entende que vai ser muito mais interessante essa história ser contada através dessa equipe formada por monstros. Até porque a HQ do Darwyn Cooke se passa entre os anos 40 e 50. E a gente sabe que os filmes do James Gunn vão se passar nos dias atuais. Não teria nem como colocar o esquadrão do Rick Flag ali. Porque, aliás, isso é outra coisa que tem na HQ do Darwyn Cooke nessa parte do The Losers, que é o Rick Flag Sr. Ele tá lá nessa história. E quem que tá na animação do Creature Commandos? Rick Flag pai, né? Rick Flag Sr. Vejam como que as coisas parecem se conectar. E além disso, também tem a outra evidência, de que o capítulo 1 se chama Deuses e Monstros, que é justamente o nome de um dos capítulos da HQ da Nova Fronteira. Além disso, o Creature Commandos, todos os episódios que eles vão produzir foram escritos pelo James Gunn. Eu acho simplesmente impossível que ele escreveu o Creature Commandos apenas para ser um projeto
isolado. Ele com certeza planejou o Creature Commandos dentro de uma grande linha narrativa que ele quer se propor a fazer. E é por isso que sim, tem que ficar hypado pra Creature Commandos. Ah, mas não tem nenhum personagem conhecido que eu gosto. Não tem problema, amigo. Vocês acham que eu me importo aí com Frankenstein, Noiva de Frankenstein, Dr. Phosphorus e Rick Flag Sr.? Eu também não. Eu também não me importava com o Yondo antes de assistir Guardiões da Galáxia. Aí ele morre no 2 e eu fico quase chorando lá, um negócio espetacular. Não importa, assim, quem são os personagens. Importa a história que vai ser contada, o jeito que vai ser contado e quais vão ser as deixas pro futuro do DCU. Eu não tenho dúvida nenhuma. As 3 coisas dessa série vão surpreender. Porque realmente tem, assim, um pouco essa noção de que o DCU vai começar a partir do Superman Legacy. E ok, eu até concordo com isso, porque o James Gunn falou isso mesmo. Ele falou lá no vídeo, né? O nosso universo vai começar mesmo aqui no Superman Legacy. Porque é o início de um universo, começar com o Superman e tudo mais, beleza. Só que eu também acho que as pessoas não estão valorizando tanto o potencial do Creature Commandos e as dicas que essa série pode dar pro futuro da DC. Ah, Gabriel, e se de fato for a Ilha Dinossauro, o que vai acontecer? Bem, excelente pergunta, Gabriel Colino do Mal. Se de fato o Creature Commandos for na Ilha Dinossauro e tiver mesmo essa parada de que a ilha tá viva, ela é uma identidade própria, porque na HQ a ilha na verdade se chama O Centro, é uma entidade alienígena, que tudo isso que acontece na verdade é um grande prólogo para mostrar a grande ameaça depois que iria acontecer com o alienígena tentando invadir os Estados Unidos depois. Se for isso, com certeza é uma referência à Liga da Justiça Nova Fronteira. O ponto principal daí é descobrir se essa ilha ela vai ser importante para a narrativa do Creature Commandos, ou se ela vai aparecer ali apenas como um cenário que vai acontecer a história. Porque esse é o ponto que eu quero chegar. Não é porque o Creature Commandos vai se passar na Ilha dos Dinossauros, e que talvez até tenha uma referência direto ao centro, né, da HQ da Liga da Justiça Nova Fronteira, que agora o centro vai com toda certeza absoluta ser o vilão desse primeiro capítulo. Calma, primeiro a gente tem que ver a série. E se de fato for o centro ali, eu também não duvido que o próprio centro vire o vilão do Creature Commandos. E que essa equipe, formada por monstros, renegado pela sociedade, enfrente essa ilha. Porque poderia ter uma super história aí, e se for isso, a referência de Liga da Justiça Nova Fronteira deve parar na história do Creature Commandos. Porque a gente tem que olhar um pouco o jeito que o James Gunn escreve. Guardiões da Galáxia 1 e 2 e o Esquadrão Suicida são 3 filmes que ele participou no roteiro e que você consegue ver claramente da onde que ele está tirando a inspiração para escrever. Você vai achar uma referência das HQs do Guardiões da Galáxia que tem ali o que ele está se baseando para escrever, mas o James Gunn, 95% das vezes, ele pega como base e depois muda tudo. A essência, a ideia, o conceito ainda tá lá dentro, mas ele levou para um outro caminho completamente diferente. Pô, o filme que ele fez do Esquadrão Suicida tem altas referências da primeira saga do Esquadrão Suicida lá que saiu nas HQs. Aquela torre lá que eles chamam de Jotunheim tem igualzinho nas HQs. Só que em nenhum momento aquela torre de Jotunheim tinha o Starro. Ele inventou aquilo. Mas você vê claros paralelos da primeira missão do Esquadrão Suicida das HQs com o filme que ele escreveu. Mas ele levou a história para um caminho completamente diferente. É por isso que eu acho que o planejamento do James Gunn, ele envolve a essência da HQ A Nova Fronteira. E é por isso que eu não tenho tanta certeza que ele vai pegar a HQ da Nova Fronteira e vai dizer, esse é o vilão que eu quero. Eu não sei se o centro é o vilão que ele quer. Mas eu sei que ele também não costuma escrever adaptando histórias. Ele se baseia e a partir daí faz a sua própria história. Então eu acho que a gente tem que muito mais olhar para a essência da HQ da Nova Fronteira, o que essa história está querendo dizer, como que ela comunica e como que ela passa o contexto social dos anos 40 e 50 e como que o James Gunn vai fazer isso nos anos 2020. Esse é o segredo. Eu não acho que vai ter uma simples transposição de ideias. O Creature Commandos vai cair numa ilha, que é a Ilha dos Dinossauros, que na verdade é o centro, e que o centro já tá ali dando uma margem para eles no futuro colocar o centro contra a Liga da Justiça. Olha, eu acho difícil isso acontecer. Mas a ideia da HQ da Nova Fronteira, esse clima político, social, de espionagem, da ligação forte do governo dos Estados Unidos na tentativa de usar os heróis
como uma manipulação da opinião pública, e que no final os heróis se sobressaem em qualquer diferença política que eles têm para enfrentar uma grande ameaça, eu acho que tudo isso é bem possível de acontecer, mas não literalmente o que acontece ali. E é aqui que eu queria colocar o Superman Legacy no meio desse planejamento do James Gunn. Porque aí sim, Liga da Justiça Nova Fronteira pode ter paralelos interessantes com Superman Legacy, especialmente na relação do Superman. Porque o Liga da Justiça Nova Fronteira tem uma jornada pessoal do Superman que é bem interessante. Porque as histórias, especialmente as histórias de apêndices da HQ, elas meio que mostram que o Superman recebia ordens do governo dos Estados Unidos. E uma dessas ordens é de acabar com o Batman. O que é bem Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, né? Vamos concordar. Mas o que acontece é que tem uma grande diferença. O Superman primeiro tenta argumentar. Ele diz que o Batman só tá ali para querer ajudar, que ele não é o mal que realmente tem que focar, mas o governo dos Estados Unidos ali naquela história é aquele negócio. O vigilante vai ser ruim pra visão popular e tudo mais, ninguém quer o Batman, etc. E o Superman diz que vai fazer alguma coisa. E é aí que entra o plot twist. Porque no final, o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, eles dizem que eles não vão ser controlados por nenhum governo. Eles têm a liberdade de tomar a decisão que eles querem. E aí o que o Batman e o Superman ali fazem? Eles fingem que lutaram. E aí no final fica muito claro que na visão do Darwin Cook, super-herói nenhum, Superman, de forma alguma, iria obedecer governos. Principalmente desse jeito. E isso sim eu vejo que é uma possibilidade de jornada do Superman dentro do próprio filme do Superman. E aí você pode dizer, inspirado na HQ da Liga da Justiça Nova Fronteira. Inspirado em Superman All Stars. E assim, ó, não é que eu tô dizendo que vai aparecer o Batman no filme do Superman Legacy. Ao contrário, eu tô dizendo que a ideia pode acontecer. Do Superman ter que lidar com a opinião pública, enquanto que também lida com a questão da opinião política. Porque a gente sabe que Superman Legacy vai ser um filme de Superman em Metrópolis. Talvez nem tenha relação com o governo dos Estados Unidos. Mas você pode colocar a mesma relação num cenário menor, que é ali dentro da cidade. E se o Lex Luthor for o prefeito de Metrópolis? E o Superman teria que lidar com essa situação do Lex Luthor como prefeito e político da cidade, que controla a opinião pública muito fortemente dentro de Metrópolis, enquanto que ele tenta ser um super-herói que está tentando fazer do melhor jeito possível. Enquanto que ele está lidando com algum tipo de ameaça grande que está ameaçando a cidade. E isso sim, para mim, seria se inspirar no conceito da HQ da Nova Fronteira, adaptando para o século XXI, e isso, claro, sem esquecer das próprias referências que o James Gunn falou do Superman, que era o Superman All Stars. Só que assim, ó, de novo, né, Superman All Star é a última história do Superman. Entre aspas, a piada mortal do Superman, só que bem melhor. Que o Superman pensa que vai morrer, começa a fazer um monte de tarefa ali, edição por edição. Mas acima disso tudo, essa história do Superman All Star é muito sobre o legado do Superman na Terra. Então é por isso que eu acho que o Christian Columbus é tão importante. Porque ele pode dar o tom de todo o DCU. Teve a primeira coisa na ilha, que é meio que inspirado na Liga da Justiça Nova Fronteira. Ótimo. Aí a gente vai pro próximo projeto, Superman Legacy. O Superman Legacy pode adaptar conceitos gerais que tem na HQ da Liga da Justiça Nova Fronteira, sem esquecer que isso ainda é um filme de Superman. Primeiro vem uma história de Superman, depois vem a construção do universo. Não vamos esquecer disso. O James Gunn sempre fala isso. E veja o próprio Guardiões da Galáxia do James Gunn. A trilogia inteira. Como que a trilogia inteira do MCU se conecta muito pouco dentro das histórias que estão acontecendo no MCU. Chegou ali na fase 2, tem o Thanos, depois a Nebula é explorada bem melhor no filme 2. Mas perceba como que a trilogia do James Gunn se conecta num nível muito mais de personagem e não narrativo. Ele não deixa um gancho no filme do Guardiões da Galáxia para levar para um outro filme aleatório. Não, ele focou na trilogia, que era o que cabia a ele. Agora fica a dúvida de como que ele iria organizar tendo todos os projetos ao mesmo tempo. Eu acredito que ele vai respeitar bastante o que os cineastas, os projetos que ele vai escolher, vão tentar propor para ele. Ao filme do Batman, primeiro vai vir o filme do Batman. Depois vai vir uma conexão com Liga da Justiça e tal, uma referência, um easter egg aqui e acolá, para levar para uma história maior. Então é por isso que eu acho que talvez demore pra gente saber bem quem que é o vilão oficial da temporada 1. Eu tenho a sensação que todos esses projetos, eles se conversam numa segunda camada narrativa, sabe? Não na principal. Porque Paradise Lost, a série dos Lanternas Verdes e a série do Creature Commandos são 3 séries que o James Gunn falou pelo resumo
que é alguma coisa que acontece na Terra. Tá acontecendo alguma coisa na Terra. Eu acho que essa é a ligação. Pode ser o centro? Pode, na verdade tem boas chances de ser. A própria teoria lá do universo decenalto encaixa tudo maravilhosamente bem. Se fosse tudo ali, tá ótimo pra mim. É só que eu tento ver como que o James Gunn escreve, e eu não tenho tanta certeza se ele seria assim tão literal nas adaptações. Mas esse negócio de que você olha pros projetos e parece que tem alguma coisa acontecendo na Terra de sobrenatural, desequilibrando o planeta Terra, isso eu acho que alguns projetos vão ter em comum. Talvez não o do Superman, talvez não o do Batman, mas de uma forma geral eu acho que pode ter uma conexão aí. E assim, ó, também só comentando uma outra questão do Superman Legacy, que eu citei ali do Lex Luthor. Eu não citei por acaso, é porque veio esse rumor de que o Lex Luthor vai aparecer no filme do Superman Legacy. A informação foi dada por um insider, aquele My Time to Shine. E, gente, pô, isso daí é uma notícia pra comemorar demais. Pô, assim, ó, quero o Lex Luthor carequinha. E aí fica a dúvida, né? Como fazer esse Lex Luthor? Como fazer um Lex Luthor diferente? Olha, sinceramente, eu acho que chegou o momento de fazer Lex Luthor político. Um Lex Luthor que é tão popular dentro da cidade de Metrópolis, ele como CEO da empresa dele é tão importante, tá tão dentro da cidade, que ele acaba sendo levado para ser o prefeito da cidade. Cara, eu sei que eu tô insistindo muito nesse tema, eu queria muito ver isso. Não precisa ser o presidente dos Estados Unidos, sabe? Faz ele começar em Metrópolis, eu consigo ver ele querer primeiro ser prefeito de Metrópole. E nesse primeiro filme, você nem precisaria fazer ele como vilão. Não, você pode fazer o Parasita ter uma ligação secreta com o Lex Luthor, aí o Superman enfrenta o Parasita e tudo mais, e a gente descobre depois que era o Lex Luthor, né, jogando o Superman contra a opinião pública. Sabe, bem como acontece nessa animação recente do Superman, O Homem do Amanhã, que o Lex Luthor tá ali, você vê que ele é um cara do mal, mas ele não era, de fato, assim, a verdadeira ameaça. De novo, não precisa ser exatamente igual, você pode adaptar os conceitos, mas com certeza ter a presença de Lex Luthor no filme é uma coisa que eu acho muito legal. Porque se é pra ser um filme que vai falar sobre as coisas básicas do Superman, que é o Superman, Clark Kent Repórter, Jimmy Olsen, Lois Lane, a Metrópolis de uma forma geral, cara, tem que ter Lex Luthor. Sabe, você não consegue fugir desses personagens, você precisa deles. Então só tomara que seja verdade e que ele esteja no filme. E a outra coisa interessante sobre o Superman Legacy é que o James Gunn falou no Twitter que é de que ele tá aliviado com a situação da busca do elenco. Então assim, ó, o que ele quis dizer com isso? Porque assim, ó, eu acho que até o momento ele não escolheu definitivamente o Superman dele. Só que eu tenho a sensação que ele deve ter uma pessoa favorita. E aí, gente, isso é só especulação minha. Mas talvez ele estivesse preocupado com os nomes que iriam chegar na mesa dele sobre quem teria interesse de ser o Superman. E talvez quando ele viu os nomes que vieram ali, e que talvez até tenha algum dos seus favoritos, isso deixou ele aliviado. Ele estava preocupado, viu a lista, não está mais preocupado. É por isso que nesse momento eu até compro o papo de que ainda não tem um Superman oficial. Mas eu acho que na cabeça do James Gunn tem um favorito, e esse favorito nas próximas semanas e no próximo mês vai fazer o teste de elenco. E se ele passar o teste de elenco, é ele. Seja lá quem for. Porque assim, ó, o teste de elenco ele é muito importante, mas é óbvio que no final o que conta é a opinião do diretor. Então assim, ó, vamos ficar bem atento, porque talvez nas próximas semanas a gente tenha uma novidade envolvendo esse negócio do Superman Legacy. E beleza, agora vamos pro último assunto do vídeo, que é a questão da CinemaCon. A CinemaCon já começou nos Estados Unidos, em Las Vegas, e na terça-feira a gente vai ter o painel da Warner. E assim, ó, a apresentação da Warner vai acontecer no horário 12h30 de terça-feira, e deve se estender até 16h30. A diferença do nosso horário para o horário de Las Vegas é de 4 horas. E toda essa palestra da Warner vai acontecer às 8h30 da manhã. Olha, eu tô esperando que alguma coisa envolvendo o DC seja assim mostrada. No ano passado, na mesma CinemaCon, a Warner confirmou que o The Batman 2 estava em produção. Na mesma CinemaCon, teve um trailer fechado do The Flash, que a gente depois nunca viu esse trailer. Então é isso que eu acho que vai acontecer. Alguém da Warner vai subir ao palco, vai começar a falar dos grandes projetos, o grande planejamento, das lives, não sei o que, vão encher a bola das lives. Mas em algum momento eles devem falar dos próximos projetos deles. Especialmente os projetos desse ano, que é o filme do Flash, o filme do Besouro Azul e o filme do Aquaman. Eu tô esperando que seja exibido um trailer do Besouro Azul e um trailer do Aquaman dentro da CinemaCon. Um trailer fechado, não que a gente vá ver esse trailer,
Mas se isso acontecer, no mínimo a gente vai ter a descrição do trailer saindo pelos sites de notícias de cinema que vão estar cobrindo lá. Que é o que geralmente acontece nesses casos. Ah, Gabriel, mas será que podem anunciar um novo filme de DC? Assim, ó, novos projetos, aí eu já acho bem mais difícil, porque pelo menos eu acho que vão guardar os anúncios para Comic Con de julho. Esse vai ser o momento do James Gunn brilhar, subir ao palco e começar a anunciar um monte de projeto da DC. Por isso que eu acho que não há nenhuma necessidade de chegar numa CinemaCon, um evento fechado como esse, e dizer que vai ter filme da Mulher Maravilha, Caçador de Marte, Lanterna Verde, etc. Porque não é o momento perfeito para isso. Ah, mas no ano passado teve o The Batman. É verdade, teve o The Batman, mas também no ano passado a Warner era uma empresa completamente diferente. A equipe do Zaslav estava chegando, não tinha DC Studios, ninguém sabia se a DC iria para Comic Con. Hoje eu vejo que o negócio está muito mais estruturado, e eu acredito, né, que a equipe ali de planejamento do James Gunn, de marketing, etc e tal, iria se preparar para fazer esses anúncios na Comic Con. Eu acredito nisso. Eu acho que esse é o ano da DC na Comic Con. Por isso que nessa CinemaCon o foco deve ser Besouro Azul, Flash e Aquaman. E assim, a outra coisa é que a Warner prometeu o trailer do Flash no dia 25. A Warner ainda não falou qual que é o horário que o trailer vai ser divulgado. Mas assim, ó, ela costuma divulgar trailer entre 11 e meio-dia. E esse é exatamente o momento que vai estar acontecendo o evento deles lá. Então, eu não duvido que eles exibam o trailer do Flash na CinemaCon e logo depois divulguem o trailer abertamente para todo mundo na conta oficial da DC ou mesmo da Warner. Mas bem, não para por aí a questão do filme do Flash, porque de noite em Las Vegas eles vão exibir o filme completo do Flash. E esse filme vai ser exibido no horário brasileiro das 8h45 e deve terminar a exibição 11h15 da noite. E teoricamente, talvez ali na madrugada de terça para quarta, a gente comece a ter vários spoilers circulando do filme do Flash envolvendo o Reddit. Descrição do filme, alguma coisa assim. Eu não acho que vai vazar imagem do filme, porque eu acho que a segurança do cinema ali deve ser muito boa. Mas descrição depois, eu acho difícil não ter. Então, resumindo, terça de manhã, a palestra da Warner sobre a própria Warner, e talvez a gente tenha um trailer do Besouro Azul ou do Aquaman sendo exibido fechado. Também vai ter o trailer do Flash mais ou menos no mesmo horário, e esse vai ser exibido para todo mundo, e de noite, só para o pessoal que está lá na CinemaCon, eles vão poder ver o filme. E de terça para quarta, no Reddit, deve começar a pipocar os spoilers do filme. Ah, Gabriel, como é que você sabe que pode ter coisa do Besouro Azul e do Aquaman? Porque a gente já tem imagens ali da decoração da CinemaCon, e tem ali o traje do Besouro Azul, tem um pôster do Aquaman, sabe? Tem um merchandising da Warner já no meio. E se eles estão levando isso pra CinemaCon, é porque em algum nível eles vão falar do filme. Talvez eles falem de um jeito bem abrangente, falando só que tem um filme, que vai ter uma história assim e tal. Ou talvez eles mostrem o trailer. E vão ver se isso vai se confirmar ou não, né? Porque pode acontecer, como pode não acontecer. De um jeito ou de outro, terça e quarta-feira, dias agitados envolvendo o DC, com certeza vai ter novidade. Mas enfim, gente, essas são as notícias de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo com as novidades de DCU e Superman Legacy. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.